Pessoal, é sério. O assunto que a gente vai falar hoje é muito mais importante do que você imagina. E sim, ele é recomendado e indicado para todas as idades. Então, se eu fosse você, clicava logo nesse botão de inscrever-se, deixava logo o seu like e se prepara, porque essa notícia vale a pena ser compartilhada nas redes sociais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ainda estamos todos em quarentena, mas eu acredito e espero que mesmo com todas as adversidades desse momento, que você que está me assistindo aí de casa esteja conseguindo se manter bem fisicamente, mentalmente, financeiramente nesse momento e com fé que logo, logo tudo vai se resolver. O assunto que a gente vai falar hoje é um pouquinho mais sério do que o dos outros vídeos, mas é um tema muito importante. E esse é o meu objetivo com esse canal. Apesar da maioria dos vídeos falarem sobre o mercado de trabalho, que é um assunto que é importante para todo mundo, de certa forma, eu também quero trazer assuntos paralelos que também sejam importantes e que também afetem a vida das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre fake news. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para você o que significa esse termo, né? São duas palavras em inglês. Fake, que significa falso, e news, que significa notícia. Então, toda vez que você ouvir o termo fake news, está se referindo a uma notícia falsa, ou seja, uma mentira. Aquilo não existe, aquilo nunca aconteceu e talvez nunca vá acontecer. Ah, mas se isso é mentira, Angelina, então por que está nas redes sociais? Por que existe? Então, infelizmente, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu me faço essa pergunta muitas vezes. Por que existem seres humanos que talvez não devam ter nada de melhor para fazer na vida, que perdem seu tempo criando notícias falsas, que muitas das vezes deixam as pessoas assustadas, deixam as pessoas irritadas, preocupadas ou ansiosas e geram expectativas de algo que na verdade não vai acontecer. Só que existem dois tipos, na verdade, de fake news. Existe a mentira, que é a mentira por si só. Então, vou te dar um exemplo bem bobo, tá? Só para você ter uma ideia. Saiu uma notícia que a NASA confirmou que a verdadeira cor do céu é rosa e não azul. Então, isso é uma mentira que, entre aspas, não vai mudar muito a realidade das pessoas, mesmo não sendo verdade. Mas existem outros tipos de mentira, e esses são os mais graves, que são usados para coletar dados das pessoas e hackear, seja para presidiário ou hacker propriamente dito. Essa parte eu não conheço, eu não posso afirmar. Mas, de qualquer forma, são aplicativos e sites que pegam dados das pessoas, né? O nome, CPF, endereço, e dependendo da pessoa, isso pode acabar causando prejuízo financeiro, né? Às vezes pega até dados de cartão. Então, é sobre isso que eu quero falar, para você tomar cuidado com o tipo de notícia. Perdão, derrubei meu negócio aqui, disfarça. Com o tipo de notícia que você acessa na internet. Se você que está me assistindo é adulto, né? Principalmente se você já for um adulto um pouquinho mais velho, você com certeza já disse para alguma criança mais ou menos essa frase: nunca fale com estranhos, não dê ouvidos a estranhos. E se você é um pouco mais jovem, com certeza sabe, se lembra que já ouviu isso, seja do seu pai, da sua mãe ou de algum responsável. Então, gente, toda vez que você receber, que você ver uma notícia nas redes sociais, isso inclui Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Toda vez que você ver uma notícia, a primeira vez que você ver essa notícia, encare como se fosse um estranho. Então, não dê ouvidos ao estranho, não acredite nos estranhos. Né? Não é isso que os adultos falam para as crianças, para elas não se perderem ou coisa pior? Então, é a mesma coisa, gente. Sempre que você vê uma notícia nas redes sociais, por mais que o ditado diga que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, nesse caso você tem que pensar primeiro na hipótese de ser uma mentira. Então, você viu uma notícia, você pensa: peraí, será que isso é mesmo verdade? Não importa se foi seu pai que te mandou, se foi seu filho que te mandou, se
sei lá, seu irmão jura de pé junto que aquilo é verdade. E eu não estou falando de política, eu não estou falando de ninguém específico, estou falando de uma forma geral. Porque é importante você estar ciente desse tipo de situação. A maioria das pessoas que compartilham fake news não sabem que estão compartilhando fake news. Elas não fazem de maldade. A pessoa que criou fez e passou para alguém. E as outras que repassaram, a maioria delas fez porque realmente acreditou. Então precisa que alguém nessa corrente, nessa linha, identifique que aquilo é uma mentira e pare de compartilhar, porque aí menos pessoas vão ser afetadas, tá? Então, algumas dicas que eu quero dar para você desconfiar de que está vendo uma fake news. Se for uma notícia muito drástica, muito bombástica, que você acha que seria praticamente impossível de acontecer, mesmo que seja algo bom. Dá um exemplo, se amanhã vier notícia dizendo que o governo vai liberar um valor de R$5.000 de auxílio para as pessoas durante o coronavírus. Seria uma notícia maravilhosa, mas se você parar para pensar, você vai ver assim, peraí, da onde que o governo vai tirar esse dinheiro? Então, é esse o pensamento que você tem que ter sempre que você vê uma notícia. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim, se ela está favorecendo alguém ou se ela está criticando alguém. Sempre que você ver uma notícia, primeiro pense na hipótese dela ser negativa. Essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica, se essa notícia for importante para você por algum motivo, vou dar um exemplo. Um tipo de fake news que acontece muito, infelizmente, é sobre vagas de emprego. Então, normalmente é assim, tem uma lista de vagas, aí diz que o salário é altíssimo e está pedindo sem experiência. Gente, para mim, que sou de RH, já morreu aí. Porque nenhuma empresa, nenhuma, vai contratar uma pessoa sem experiência e dar um salário altíssimo. Existem muitas empresas que contratam pessoas sem experiência, mas obviamente elas vão entrar em cargos menores, consequentemente ganhando menos salário, tá? Então, nessa divulgação fala que o salário é altíssimo e tem lá o e-mail para mandar o currículo. Então, se você viu vaga sem experiência com salário altíssimo, desconfie, provavelmente não é. Se tiver escrito o nome da empresa, a dica que eu te dou é vá no Google e entre no site dessa empresa. Sempre que você ver uma notícia que tiver o nome da empresa que está divulgando a notícia, vou dar outro exemplo maluco aqui. A Cacau Show, esses dias aconteceu, teve uma notícia dessa, dizendo que a Cacau Show ia dar ovo de Páscoa de presente. Seria lindo, maravilhoso, mas será que é verdade? Você vai lá no Google, Cacau Show, entra no site da Cacau Show e vê se a informação está lá. Confie somente nas informações que estiverem nos sites oficiais. E mesmo assim, se você tiver dúvida, existem sites que são especializados em detectar boatos. Eu vou colocar aqui no link da descrição um site da revista super interessante que eu gosto muito, que ela fala sobre isso e dá a dica dos sites que você pode estar pesquisando. Então, é muito importante você ficar atento. No caso de vaga de emprego também, além dessa questão de dizer que o salário é alto e sem experiência, quando você vê a URL, o que é URL para você que não sabe? É o endereço eletrônico. Então, vou dar um exemplo, www.google.com. Isso é uma URL, tá? Então, tem lá a vaga de emprego e no final a URL é pequenininha, curtinha, ou não tem o nome da empresa, isso também é um sinal de que provavelmente aquela notícia é falsa. Então, tem várias coisas que você pode detectar. Se for uma notícia muito escandalosa, que você duvide que seja verdadeira, independente de ser boa ou má. Se for vaga de emprego sem experiência com salário alto. Se a URL for pequena, principalmente se tiver bit.ly, alguma coisa assim escrito, ou se não tiver o nome da empresa na URL, você também desconfie. E é que eu anotei aqui as dicas para poder não esquecer. E na verdade, gente, se eu puder resumir esse vídeo todo em uma frase, seria exatamente essa: desconfie primeiro de tudo que vocês verem. Hoje, por exemplo, a gente está no período de início de liberação do auxílio emergencial do governo. Vocês não fazem ideia de quanta fake news está sendo espalhada. E, gente, essas pessoas que vão receber esse auxílio, a maioria delas são pessoas leigas, são pessoas
carentes, que estão necessitadas. Então, se você disser para ela que elas vão ganhar muito dinheiro, elas vão acreditar. Só que isso é uma mentira, então para que espalhar mentira? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser o dono da verdade, mas na dúvida não compartilhe nada, não fale nada. Se você não tem certeza da informação, não repasse, tá? Para não correr o risco de você passar uma informação errada. Eu estava pesquisando aqui, já foram detectados mais de 20 aplicativos falsos, como se fosse da Caixa Econômica para liberar o auxílio emergencial. Todos eles para coletar dados das pessoas. Agora imagina o estrago que essas pessoas estão fazendo. Então, gente, por favor, por mim, por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos, muito cuidado com as notícias que a gente compartilha no Zap, tá? Se alguém te mandou e você percebeu que é fake news, fala para essa pessoa, mas fala com carinho, porque provavelmente a pessoa não sabia, mas avisa ela para ela poder não repassar, tá? Às vezes também, lembrei agora, pode ser vírus que causa algum tipo de problema no seu aparelho telefônico ou no seu computador, dependendo de onde você abra. Então, muito cuidado, tá? Se você gostou desse vídeo, se gostou desse tema, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Hoje eu falei pouquinho, poxa, vocês têm que me dar crédito. Das outras vezes eu falei que ia falar pouquinho, não falei porque eu falo pra caramba. Esse assunto, se deixasse, eu também falava pra caramba. Mas eu procurei resumir porque ele é muito importante, ele precisa ser repassado. Então, quanto mais objetivo eu for, eu acredito que melhor vocês vão entender, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Esse link desse vídeo vocês podem e devem compartilhar com todo mundo que vocês conhecem. E, por favor, na dúvida, joguem no Google notícia tal, para ver se ela é verdadeira ou falsa, tá? E vamos nos manter em oração para que a gente consiga um dia viver num mundo onde não hajam notícias falsas, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.